Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E hoje, nosso convidado entende de números, um advogado que entende de números. E ele é, inclusive, secretário municipal da Fazenda de Guarapari. Então, tem muita história para contar. Seja muito bem-vindo, doutor Rafael Malek. Muito obrigado, doutora Carla. Olá a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite para discutir, conversar um pouquinho, né, sobre o mundo jurídico, o mundo público. Exatamente. Contar experiências. É Aqui a isso aí. gente gosta de histórias, é segredos de justiça, mas é sem segredos aqui. Mas olha, uma curiosidade, inclusive já falei, o doutor gosta de números, advogados não gostam muito de Olha. números. Por que esse seu encanto por números? Então, na verdade, o número faz parte da nossa vida, para começar, e para quem atua na área do direito, principalmente na área do direito tributário, direito empresarial, que são áreas que eu sempre me enveredei, é fundamental saber de números, né? Então, além de direito, da graduação em direito em 2009, eu concluí a graduação em contábeis. E Em fiz ciências mestrado em contábeis e faço doutorado em contábeis. Gente, é mestre em ciências contábeis. Isso, e faço doutorado em contábeis e administração. Então, assim, porque o fundamental é entender a linguagem na iniciativa privada, enquanto atuando na iniciativa privada, o fundamental é entender a linguagem do empresário, a linguagem da empresa. Não tem como você prestar um bom serviço na área tributária ou na área empresarial sem conhecer, como a gente estava conversando, um balanço, uma DRE, as demonstrações financeiras. Porque a advocacia é muito mais do que só o direito. Envolve, como a gente estava conversando, né? Direito, economia, contábeis, ADM, né? É porque a gente sempre fala, né? Um processo sempre tem um custo, sempre tem, mas entender o impacto disso dentro do cenário econômico financeiro da empresa é diferente, né? Com certeza. E isso na iniciativa privada. Na iniciativa pública, enquanto secretário de Fazenda... Nossa, é obrigatório, né? Aí mexe com o direito, lei de responsabilidade fiscal, lei 4.320, que é direito com contabilidade pública. Tem que saber um pouquinho de economia, porque mexe aí com programação fiscal, políticas públicas fiscais. Então, é sempre multidisciplinar, né, a atuação. E, doutor, por que escolheu o direito? Eu sempre quis fazer direito, sabe? Quando a gente pergunta como criança, quando criança você responde às vezes bombeiro, médico, policial, que geralmente são as funções que mais surgem. Eu sempre quis fazer direito, sempre, sempre. Fui apaixonado. Tenho alguns parentes na área do direito, algumas primas e primos que são advogados, alguns servidores públicos, e sempre fui apaixonado por debate jurídico, né? Então eu sempre fui apaixonado. Eu sou um apaixonado pelo direito. Não gosto de discussão de sexo dos anjos. Eu sou um cara mais pragmático. Minha atuação sempre foi mais pragmática. Por isso, o direito e complementando a contabilidade, né? Junto com a economia, que eu sou apaixonado por essas três áreas. Ai, que legal, que bacana. E como é que foi o seu período de faculdade? Você já sentia falta dessa matemática, desses números? Como é que foi? Eu já sentia, né? Eu já sentia sim. Eu me formei na FDV, aqui em Vitória, no Espírito Santo, uma excelente instituição, com uma formação voltada mais para a área humanística à época, né? Não sei se continua assim. As faculdades de Direito não tinham por essa tradição ter áreas de negócio, disciplinas voltadas a negócios, né? Hoje eu sei que já tem, a FUCAP tem, a própria FDV hoje tem, né? Então eu sentia essa falta, porque eu sempre fui uma pessoa mais pragmática, e desde que eu entrei na faculdade eu estagiei. No meu segundo período eu já estava estagiando. Sempre em escritórios? Não, eu comecei estagiando na Defensoria Pública, depois eu fui para a nona Vara Criminal de Vitória. Por fim, já no quarto período, eu estagiei no jurídico do grupo da Casa Financeira aqui no Espírito Santo. Olha, que legal. Fiquei 2 anos, saí de lá para atuar em escritórios mesmo, em escritórios de advocacia.
Que bacana. E dessa época de estágio, conta pra gente algumas histórias que te marcaram. Defensoria deve ter um monte, criminal então nem se fala. Tem bastante, tem bastante. A Defensoria Pública, na verdade, eu trabalhava com petições mais simples, que eu estava no Sim, segundo, indo para o terceiro sim. período. Então não tenho histórias marcantes, porque eu auxiliava a defensora à época. Na nona criminal eu já tinha bastante história, porque na época tinha uma carência muito grande de servidores públicos do Tribunal de Justiça. Uhum. Então eu era um estagiário que fazia tudo. No cartório Ah. tinha escrevente, uma escrivã e eu. Não, mas em geral o estagiário já faz Já tudo, faz né? tudo. É isso aí. Então eu participava das reuniões, não, desculpa, das audiências com o juiz, do lado do juiz. Que bacana. E nona criminal, você pega tudo quanto é tipo de crime, né? Na época era o doutor Telemaco Antunes, que hoje, se eu não me engano, é desembargador do Tribunal de Justiça. E, assim, criminosos da mais alta periculosidade. Quando vinha uma pessoa que estava respondendo a um processo criminal, o policial atrás, a arma ficava apontada direta para mim. Porque eu Uh, ficava do lado do juiz, digitando, né, o que era discutido na audiência. Então, eu morria de medo, né? Tanto é que eu fiquei pouco tempo, porque também o criminal nunca foi minha vocação. Era uma experiência inicial, foi uma boa experiência. Mexemos com processos de políticos grandes à época, né, que estão em discussão até hoje, mas foi uma experiência muito bacana. A maior parte das experiências que eu tive mesmo aí de advocacia como estagiário foi na da Casa Financeira, que eu fiquei 2 anos, é. né, um ambiente incrível que eu aprendi. Eu falei ali eu garanti minha vaga para o inferno, desculpa o termo, porque a gente está falando de uma instituição financeira, né? Que cobra e que tinha como perfil clientes de perfil C e D, né? De classe C e D. E tinha, assim, os contratos, infelizmente, são contratos com juros muito altos, né? E tinha inadimplência, a gente tinha que fazer cobrança. Muitas vezes eu participava de audiências como preposto, ainda não como advogado, mas como preposto, que eu saí de lá e falei, gente, minha vaga no inferno tá garantida, porque eu tô cobrando de uma senhora que ganha um salário mínimo, Ah, comprou um celular parcelado em 80 vezes, não. e depois esse celular é 5, 6 vezes o valor do salário dela, né? Então, assim, às vezes eu saía bem chateado comigo mesmo dessas audiências, mas eu tinha que fazer, né? Que eu estava aprendendo enquanto estágio. E depois da Casa Financeira eu fui para atuar no escritório de advocacia de uma prima minha, né? Simone Malek, que me recebeu com muito carinho, ela e a Maria Helena Plase, me ensinaram muito do trabalhista, né? Foi quando eu comecei Sim. realmente a Doutora atuar. Simone já veio aqui, Essa é gosto minha muito. prima, gosto, eu sou apaixonado por ela. Foi o meu primeiro estágio em escritório de advocacia, foi no escritório dela, Ah, que dela e da Maria legal. Helena. Aí realmente eu comecei a lidar com o sindicato, já enquanto estagiário fazia atendimentos, né, de sítios coletivos, que ela envolvia muito, trabalhava muito com essa área. E por fim, depois eu já comecei a advogar. Em 2009 eu me formei, em 2010 eu tirei minha carteirinha da OAB de imediato. E já comecei a atuar em outros escritórios. Passei pelo Faria Tristão e Sueiro de Carvalho, também uma excelente Uhum. experiência lá com o Aloísio e com o Rodrigo, que eu comecei a atuar aí para grandes empresas mesmo, foi uma advocacia empresarial. Quando eu comecei a entrar no mundo empresarial mesmo, que eu comecei a me apaixonar. Depois eu atuei no Faria Tristão, eu fui para o Bermudes e Mendonça com o Ah, Rodrigo, Rodrigo. né? Tinha mais contato com o Rodrigo, mas também tinha o sócio dele, que também tinha muito contato com empresas grandes. Disso, fazia muitas audiências, sustentações orais. Eu lembro até hoje, a minha primeira sustentação oral no TRT. Conte-nos. Eu acho que foi o período que eu fiquei mais nervoso na minha vida. Eu atuava na área trabalhista até então, né? Aham. No TRT, vários embargadores à sua frente, um menino recém-formado, nunca tinha feito sustentação oral na vida, defendendo uma grande empresa. É, a- Fiquei atrás do púlpito, minha perna parecia um bambu no vento, de tanto que tremia. Só que, assim, da cintura para cima tinha que manter Ninguém pleno, né? Da cintura para baixo eu acho que não parava de tremer. Fiz, assim, razoavelmente bem, né? Porque a primeira experiência, mas daí para frente só foi melhorando, né? A gente vai aprendendo, pegando experiência, adquirindo traquejos, para que seja cada vez Sim. mais ouvido, né? Que é um desafio. É. Qual a sua Mas maior foi bastante. preocupação naquele momento? Hum.
Eu queria aprender, na verdade, né? Nesse período que eu estagiei, e nos 2 primeiros anos já com a carteirinha da OAB, o meu objetivo era aprender. Aprender como ser um advogado, porque eu sempre quis ser advogado. Eu Ah. nunca quis fazer concurso público, por mais que eu esteja hoje na vida pública, né? Era aprender a administração de um escritório, como conversar com clientes, a forma que deve se Legal. tratar os clientes, forma de advocacia empresarial. Por isso que eu Uhum. sempre busquei esses escritórios que tinham essa grande atuação empresarial, essa atuação com empresas, que é Uhum. o que eu sempre gostei. E hoje, enquanto sócio da advocacia, apesar de estar como secretário de Fazenda neste momento, eu estou afastado da advocacia, porque eu sou impedido, mas até Uhum. então sempre foi o meu norte, sempre foi minha área de atuação, empresas, foco empresarial, né? Oh, que legal. E você lembra da sua primeira audiência já advogado? Sim, eu lembro, Como é que né? foi? Era sobre o quê? Então, eu acho que a minha primeira audiência como advogado já, se eu não me engano, foi para uma empresa que a gente era correspondente, uma empresa de vigilância, Hum. a vigilância armada. Foi um processo que eu também fiquei bastante triste, porque foi um evento que aconteceu no Shopping Vitória. Hum. 2 vigilantes sofreram um ataque de criminosos e acabaram falecendo nesse Ah. período. As famílias entraram com ação contra a empresa, pedindo danos morais, danos materiais, por aí vai. E eu atuei como correspondente dessa empresa, né, que é uma multinacional. Nessa audiência, eu tinha que fazer perguntas para a família para tentar diminuir o máximo a indenização por danos Nossa. morais. Se uma mãe, se um filho, se um parente tinha qual o nível de contato, o grau de relação emocional, relação física, porque o meu objetivo enquanto advogado da empresa é saber que a condenação era certa. Agora, o Uhum. quanto é o que a gente estava trabalhando, né? Pelo menos essa daí, eu não sei exatamente se essa foi a primeira, mas foi certamente uma das primeiras audiências Uhum. que eu fiz e que ficou marcada para mim. Eu falei, segunda vez que eu comprei minha vaga no inferno, né? Nossa. Desculpa eu Cada te vez, dar esse cada termo, tá, vez doutora você Carla? vai, vai É, garantindo mais, né? Um sim, espacinho. sim, sim, sim. E conta pra gente, assim, alguma ou audiência ou um caso que tenha lhe marcado muito. É. Enquanto tributarista, que eu já estou na área tributária há uns 10 anos, sou formado há 18 anos, eu acho. Uhum. Há 10 anos eu venho atuando só no tributário. E tributário eu não tenho audiências, né, Sim, contra a sim. administração pública. Então, todos os casos que me marcaram são períodos anteriores. Ah, mas tributário tem a dor do seu cliente, né? Que às vezes o Sim, empresário sim. fica muito agoniado, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas uma audiência que me marcou, geralmente foram na área trabalhista, que é o Sim. período que eu trabalhava no trabalhista. Foi para um reclamante, que era cliente de um escritório que eu tinha com 2 outros sócios lá em 2013, 2014. Esse cliente, ele tinha sofrido um episódio de racismo na empresa, né? Não vou mencionar o nome, mas ele trabalhava numa construtora, uma construção civil, era um cliente, era um funcionário, um trabalhador negro, e a mão dele, ele mexeu em determinado momento com graxa, e a mão dele estava suja. O supervisor dele falou: olha, sua mão tá suja igual a cor da sua pele. Aquilo ali mexeu bastante com ele. Tanto é que depois ele não conseguiu mais trabalhar porque ele já tinha episódios de discriminação racial Uhum. anteriores. Ele pediu conta e decidiu entrar com uma ação trabalhista contra a empresa, pedindo as verbas rescisórias, inclusive danos morais em virtude desse episódio. Tivemos audiência. Fiz audiência com uma juíza do trabalho aqui, e essa juíza do trabalho começou a questioná-lo se era comum na obra receber esse tipo de tratamento. Ô negão, ô não sei o que. Eu falei, excelência, a gente está tratando de um processo que envolve discriminação racial e independente da forma de tratamento, se é mais rico, se é mais pobre, se é mais simples ou menos simples, isso daí é algo subjetivo. Ainda que alguém resolva tratá-lo dessa forma, se ele se sentiu constrangido, isso é subjetivo. Aí a juíza começou a reclamar comigo, chegou um determinado ponto que ela me deu voz de prisão e eu dei voz de prisão para ela. Sério, Jesus! Quase que saímos dali, a audiência foi interrompida, enfim, mas foi assim, eu acho que de todas as audiências que eu já fiz na minha vida, essa foi a que eu me senti mais exaltado e que eu me senti triste
por uma conduta do judiciário. Eu, graças a Deus, nunca tive más experiências assim, tive poucas más experiências no judiciário, e uma delas foi essa daí. Marcou Mas bastante. ninguém foi preso ali. Não, graças a Deus. Depois todo mundo se acalmou, ficamos umas 2 horas aguardando a continuidade da audiência, chamei a OAB e tudo mais. Mas, para não prejudicar meu cliente, eu resolvi dar continuidade naquela audiência, protestando em audiência que eu queria, porque a juíza não reconheceu o impedimento dela, que eu tinha pedido, né? Excelência, quero que conte seu impedimento, que você já manifestou seu entendimento, você já proferiu uma sentença dizendo que não vai dar dano moral. Ela não reconheceu isso daí, a gente continuou a audiência para não prejudicar meu cliente, mas depois eu fui na corregedoria, recorri e tudo mais, né? No final, eu não acompanhei esse processo, porque eu já saí da sociedade e tinha me mudado para Minas Gerais, mas eu acredito que ele tenha ganho danos morais no tribunal, no TRT. Bacana. E já viu alguma testemunha mentir? Ah, isso demais. Ah! Isso demais. Nossa, na área trabalhista isso acontece bastante. É Muito, muito, mesmo? muito, muito. E Você lembra de pega. algum caso assim que tenha pego? Ah, específico não, porque é muito comum testemunha mentir, né? Principalmente testemunha de reclamante. Mas eu nunca tive um problema da testemunha mentir e sair presa ali ou responder um processo criminal, né, Aham. por causa disso. Mas a gente trabalhava no contrapé, E porque vai se contradizendo, né? vai. E na prática, infelizmente, aí não sei se é em virtude de muitas faculdades, do mau preparo dos advogados, principalmente os advogados da área trabalhista pró-reclamante, eles são, eu acredito, é a minha percepção, que são menos preparados do que os advogados dos reclamados, né? Ou pelo menos vão menos preparados nas audiências. O Aham. advogado da empresa, é minha percepção da minha pouca experiência, eles se preparam mais, se reúnem com a empresa, montam estratégias. Se você pega um advogado audiencista, trabalhista principalmente, que trabalha para sindicato, ele vai ter 30, 40 audiências no dia. Então, Aham. seja às vezes por uma iniciativa dele, ou uma falta de iniciativa dele, ou seja, pela carga de trabalho que ele tem, é impossível. Quantas vezes eu vejo o advogado gritando lá na Justiça do Trabalho: João, isso aqui nunca viu o cliente antes. Aham. Então, automaticamente o que é trabalhado ali é uma mentira, ou uma falácia, que você consegue ir conduzindo e pegando, né? Identificando quando A acontece. Justiça do Trabalho, embora não seja mais sua Uhum, atuação uhum. principal, mas a Justiça do Trabalho ainda é muito pró-reclamante? Hoje eu não atuo no trabalhista, como eu disse, né? Mas eu acredito que a reforma trabalhista de 2017 tenha mitigado isso um pouco, criando alguns incentivos, seja positivos, seja negativos, para que não haja esse excesso de judicialização como Uhum. existia antes. Se eu não me engano, eu vi uma pesquisa há pouco tempo, no sentido de que cerca de 30 a 40% das ações haviam sido reduzidas na Justiça do Trabalho. Uhum. Significa o quê? Que é uma justiça importante, né? Ela é uma justiça séria, mas 30 a 40% das ações eram aventureiras. Então, afastou esse tipo de litigância, porque hoje o reclamante ele pode ser condenado por honorários e por aí vai. Então, acho que a reforma trabalhista, que na minha opinião ainda foi incipiente, deveria ter sido mais agressiva, acabou afastando um pouco essa litigância de má-fé que existia, né? Mas Uhum. ainda assim existem resquícios de profissionais ou de juízes ou desembargadores que são bem pró-empregado. A tendência é que isso vai diminuindo, porque os novos profissionais, os novos juízes, novos magistrados, eles já vêm com um contato maior da necessidade de ouvir o lado da empresa, de que não Uhum. existe hoje em dia essa hipossuficiência do empregado como existia no passado, que hoje É, todo mundo tem acesso à informação, né? exato, exatamente. Eu acho que é aí que é a grande mudança, Sem né? dúvida, sem dúvida. Agora, também muito do que acontece na Justiça do Trabalho, na minha opinião, também é em virtude do despreparo do empresário. Muitas ações trabalhistas que, infelizmente, eu acompanho hoje ainda, né, de alguns ex-clientes ou de amigos, é porque o empresário ainda é muito amador, principalmente o médio e pequeno empresário. Sim. Então, ele não busca aquela consultoria de um profissional para elaborar um bom contrato, uma boa norma interna, uma boa relação de trabalho. Ele paga para ver. E no amadorismo, na Justiça do Trabalho, vige o É. princípio da interpretação mais favorável ao empregado. Claro. É, é.
E hoje, é, como é que você vê qual é a maior dor do empresário? Olha, eu vejo que, segregando, né, do grande empresário para o médio e pequeno empresário. O médio e pequeno, a maior dor, ou pelo menos as maiores dores dele, são os custos. Eu costumo atribuir a dois custos, né? São os custos da insegurança jurídica, né? Ah, A insegurança jurídica coloca insegurança trabalhista, insegurança tributária, que são as exato. principais. E o segundo é custo logístico, dependendo da forma como ele trabalha, Aham. né? Não à toa, muitas empresas abrem filiais ao longo dos estados, enquanto ainda não entra reforma tributária, buscando o quê? Incentivos fiscais, Sim, né? sim. Porque o custo trabalhista é alto, o custo tributário é alto e o custo logístico ele acaba sendo caro, mas é compensado pela economia tributária. Então, eu Uhum. acho que esses são os dois principais gargalos no Brasil. É a insegurança jurídica, principalmente Sim. nas áreas trabalhistas e tributária, e a insegurança ou a falta de infraestrutura no Brasil, o custo logístico, né? Ah. E qual a perspectiva de trabalho com a reforma tributária? Olha, vamos lá. Isso daí é complicado. Vamos separar a reforma tributária em dois cenários. É. A gente tem o cenário tributário, que aí as empresas, as pessoas físicas vão pagar tributos, e a gente tem o cenário de distribuição de receitas entre União, Que estados e muda também, municípios. né? É isso, porque a conversa ela tem que ser segregada. Se a gente mistura a É. conversa, as conclusões Não, elas são não. diferentes. Uhum. A partir de 2033, a gente vai ter 100% do cenário tributário com substituição de ICMS, ISS, IPI em parte, PIS e COFINS pela CBS, IBS e o imposto seletivo em algumas situações. Até a fase de transição, eu estou falando do ano que vem, 2026, A até 31 de dezembro 32. de 2032, algumas empresas vão pagar mais tributos do que hoje, outras empresas vão pagar menos, né? Então as empresas elas vão ter esse custo de conformidade, de controle em questão de tributação, em questão de É. organização da sua contabilidade, dos softwares contábeis que são utilizados. A partir de 2033 existe uma estabilização e os empresários já vão ter mais segurança do que eles vão pagar. Então, mas até lá, o doutor imagina que vai ter muita judicialização de Sem alguns dúvida. pontos aí, Sem que dúvida já nenhuma. estão questionando muito alguns Sim. pontos, né? Sem dúvida nenhuma. Assim, existe uma previsão de um aumento abrupto de judicialização. Para começar, a gente ainda não sabe hoje sequer qual que é a justiça especializada. Exatamente. Não sabe alíquotas, não sabe. É isso A aí. gente É isso está aí. perdido, né? E aí, como é que é essa experiência de ser secretário da Fazenda? Como é que é o guardião da chave, né? Chave de ouro. Isso É o daí. cara que fala não para É todo isso aí. mundo, é amado e querido por todos. É isso aí. É isso aí. Como é que é a experiência de... Como é que você se Uhum. tornou um secretário da Fazenda, né? Deixa eu contar o histórico, né? É, Assim, na vida pública eu já adquiri experiência há alguns anos. Não tinha ainda em mente participar da vida pública ou da política, né? Por mais que eu sempre gostasse de política, entendendo política como o sim, ato de você influenciar outra pessoa e fazer com que claro. essa pessoa espontaneamente cumpra o que você está dizendo. Isso é política, né? Hoje, infelizmente, é utilizado no sentido pejorativo. Mas lá em 2019, quando eu morava em Minas Gerais, eu estava fazendo economia na Universidade Federal de Juiz de Fora, Olha que legal. fazendo a graduação, atuava como professor e como advogado lá. Eu fui apresentar um trabalho num congresso de direito e economia, né? Ah, nesse momento que eu Em apresentei Minas mesmo, no Rio de Janeiro, no Rio de desculpa. Janeiro. Eu saí de Minas, fui para o Rio de Janeiro apresentar um Aham. trabalho no primeiro Congresso Brasileiro de Direito e Economia, que eu gosto muito de AED, né? Que é a Análise Econômica do Direito. Saindo da apresentação, eu fui encontrar um amigo, jogar basquete lá no aterro do Flamengo. Descobri que esse amigo estava como secretário do Estado do Rio de Janeiro. E nessa oportunidade, ele já sabendo que eu tinha experiência na área tributária e ele precisava de um tributarista de confiança, ele me convidou para ser diretor de uma estatal do Rio, que se chama CODIN, Companhia de Desenvolvimento da Indústria do Rio de Janeiro, do Estado do Rio. Eu de prontidão aceitei, sabe aquela coisa, aquele Um cavalo branco que desafio, passa, um desafio novo, e aceitei.
Essa diretoria se chamava Diretoria de Competitividade Econômico-Tributária. Basicamente tinha como função fazer análise de todos os requerimentos de incentivos fiscais do estado do Rio de Janeiro, Olha os que incentivos legal. condicionados, né? Trabalhava muito em apoio à Secretaria de Fazenda e à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado. Aceitei, fiquei lá de 2019 até 2020, 21, entre 2020 e 21, tendo essa experiência que foi maravilhosa. Tanto é que depois disso, uma das minhas atividades, até esse momento, foi de consultoria voltada a incentivos fiscais, na região Sudeste. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. São Uhum. Paulo quase não tem. Tive essa experiência. Depois disso, no meio da Covid, né, no meio da pandemia, houve mudança de secretários, mudança de governo, problema lá com o Witzel. A equipe mudou, eu retornei para Minas Gerais. Diz que eu retornei para Minas Gerais, eu acabei me divorciando lá, voltei para o Espírito Santo. No Espírito Santo, eu recebi o convite para ser gerente dos auditores fiscais, gerente de administração tributária na Prefeitura de Vitória, a convite do prefeito Pasolini e da secretária de Fazenda à época, Neila Tardem, né? Eu fiquei lá durante o período de um ano, mais ou menos. Acabei saindo por questões pessoais, família, aula, me ocupava, me demandava muito trabalho ali. Meu filho tinha acabado de nascer, né? Hoje tem 3 anos, o Heitor, quase 3 anos. Fiquei lá no período de um ano, isso, se eu não me engano, foi de 2022 a 2023. Saindo, voltei para minha atividade da advocacia. E no ano passado, mais ou menos em novembro do ano passado, eu recebi o grato convite, né, do prefeito Rodrigo Borges de Guarapari para participar do grupo de transição para o novo mandato dele, né, do mandato anterior para o atual mandato. Isso começou lá mais ou menos em outubro, então basicamente a partir de outubro eu estava indo todos os dias para Guarapari, ia cedo, 7 horas da manhã, voltava 10 horas da noite. E a partir de dia 2 de janeiro de 2025, eu assumi como secretário de Fazenda de Guarapari, né, com a missão, digamos, uma missão ingrata, né, que é uma atividade muito difícil, porque você tem dois objetivos como secretário de Fazenda. Você tem o objetivo de arrecadar, de cuidar dos ingressos de receitas para o Sim. município. Então, você cobrar tributos de pessoas, de empresários, né, zelar pelo ingresso de dinheiro na administração pública, nunca é muito bem visto ou politicamente bem aceito. E tem um outro objetivo de controlar as finanças públicas, basicamente controlar os gastos da própria administração pública. Ou seja, dizer não. Dizer não para o prefeito, dizer não para os secretários, não dizer não por não, é não com base em todo um estudo e acompanhamento do desenrolar dos gastos, né? Claro. Porque na administração pública existe uma regra chamada regra de ouro. As receitas têm que corresponder às despesas para manter um equilíbrio fiscal. E desde então a gente veio aceitando esse desafio, uma excelente experiência que eu já vinha tendo na administração pública, agora como gestor mesmo, né? Aham. Muito bacana, excelente experiência, muito contato com o direito tributário, muito contato com a contabilidade pública, com o orçamento, né? Hoje o orçamento não está com a Secretaria de Fazenda, é com a Secretaria de Governo, Planejamento e Orçamento, mas a gente sempre trabalha em sinergia, né? Claro, inclusive com procuradoria e tudo mais, né? Isso, muito contato. Ok. A alma da prefeitura ou do estado são 5 secretarias, né? Coloquei Secretaria de Fazenda, Secretaria de Governo e Planejamento, que geralmente andam juntos, Secretaria de Administração, Procuradoria e Controladoria. São as 5 grandes áreas ou 5 grandes pastas que blindam o prefeito. O nosso objetivo é blindar o prefeito e blindar as finanças do município, Que mantendo bacana. sempre um equilíbrio, né? E de toda essa atuação em área pública e tal, quais as histórias e as lições que você que mais te marcaram? Assim, história, eu vou dizer de maneira macro, né? De maneira macro, como sempre trabalhei na área tributária, na administração pública e especialmente envolvendo análise de incentivos fiscais, o que eu levo a crer é que a nossa legislação tributária ela serve para não funcionar, para nada funcionar, né? Eu lembro que uma vez lá na Codim, no Rio de Janeiro, a gente fez uma reunião
com uma empresa que trabalha com é uma indústria que trabalha com abate de animais e produção de carnes, né? E no Rio de Janeiro não tinha um incentivo fiscal voltado especificamente para aquela indústria. E ela veio conversar com a gente, olha, tem um incentivo fiscal lá de Goiás, Mato Grosso, eu queria que fosse feito algo semelhante aqui no Rio de Janeiro, para a gente vir, gerar emprego. Mas você vê, aí desculpa o termo, quão bizarra é a nossa legislação, os incentivos que são criados, por quê? Qual que é a vocação do Estado do Rio de Janeiro ou do Estado do Espírito Santo para corte, abate e processamento de carne? Essa empresa tinha que estar lá em Goiás, tinha que estar no Mato Grosso, sei lá, no Pará. Não tem sentido nenhum vir para o Sudeste, na minha opinião. Né? Sentido nenhum. E geralmente vão surgindo essas distorções na legislação tributária. Esse foi um caso. Outro caso, 3 empresas que trabalham no setor metal mecânico. Eu só não estou mencionando os nomes, tá, doutora Carla? Não, por uma questão de sigilo. Perfeito. Mas 3 grandes indústrias que trabalham no setor metal mecânico, cada uma com um incentivo fiscal diferente. Chegaram 3 requerimentos lá na Codim, direcionados à diretoria que eu estava como diretor, requerendo a análise do incentivo fiscal da concorrente, que estava prejudicando o negócio dela. Ou seja, 3 empresas, cada uma com um incentivo fiscal diferente. Né? Na época tinha aqueles decretos de bolso. Isso acabou em 2017, com a Lei Complementar 160 e o convênio ICMS 190. Mas antes, até então, até 2016, 2017, era muito comum a empresa negociar com o governador, toma um decreto de incentivo fiscal. Aí vinha outra empresa, toma um decreto para você. Isso em todos os estados. Tudo diferente. E você vê a legislação tributária gerando distorção, fazendo uma concorrência desleal entre grandes empresas do mesmo setor. Olha só. Isso daí, assim, foi quando eu comecei a ter mais conhecimento da política pública fiscal. Porque enquanto advogado a gente não tem noção dessas distorções que são geradas pelos incentivos. Porque como advogado eu vou querer o melhor para o meu cliente. Aí eu vou enquadrá-lo em um incentivo que existe. Só que enquanto administrador público, isso é ruim. Porque na economia existe um conceito lá do Ronald Coase, né? Na verdade não é dele, teve uma predecessora, mas eu não lembro o nome agora, de tragédia dos comuns. O que significa isso? Se eu coloco um incentivo fiscal aqui no estado do Espírito Santo, no primeiro momento, as empresas do Espírito Santo vão se beneficiar. Só que os outros estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, Bahia, por aí vai, também vão querer instituir esse incentivo fiscal. Sim. O que acontece? Todo mundo começa a se nivelar por uma tributação menor. Para os contribuintes, isso pode ser fantástico. Agora, para as finanças públicas, isso é ruim. Todo mundo querendo maximizar os seus interesses pessoais acaba prejudicando a coletividade, né? Gerando esse tipo de distorção, que é o que vai acabar com a reforma tributária. E, ao mesmo tempo, o incentivo é importante, né? Em todas as economias, a gente fala assim, é o Brasil. Não é só o Brasil. O incentivo fiscal existe no mundo inteiro. Existe no mundo inteiro. Né? É a forma como ele é administrado que muda. Com certeza. Né? Tanto é que com a reforma existem incentivos fiscais. Exato. Existem reduções de alíquotas aí para algumas atividades econômicas, que elas conseguiram um lobby. Se você for me perguntar, vamos separar assim, no macro e no micro. O incentivo fiscal ele é importante para o micro, para determinada região. Mas no macro acaba empobrecendo as outras regiões que não são, ou as outras empresas, outros setores que não são beneficiados por aquilo. Qual que é a lógica da reforma tributária? E eu acho que andou bem, pensando de forma global, nesse sentido. Não tem por que eu dar um incentivo para algum setor e não para outro. Sim. No Brasil, o que deve viger é o quê? São as atividades econômicas que são vocacionadas para o Brasil. Não tem sentido você ficar estimulando ineficiência. Claro, né? claro. Pelo menos pensando em uma lógica liberal, né? Uma lógica de mercado. E eu coaduno com esse tipo de entendimento. No entanto, aí entra a segunda parte que a gente tinha conversado lá atrás, isso foi feito de forma muito abrupta. Por quê? Vamos olhar o Estado do Espírito Santo e os municípios do Estado. Geralmente o Estado do Espírito Santo e seus municípios, eles têm feito o dever de casa. Não à toa que o Estado do Espírito Santo é nota A mais no Tesouro Nacional. Os municípios também têm boas notas se comparados com outros municípios no nível Brasil. Ou seja, eles têm feito o dever de casa no controle do orçamento, das suas receitas, despesas, gastos públicos. À medida que você pega outros estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, que estão quebrados.
Literalmente. A reforma tributária, ela faz o quê? Ela tira recursos hoje dos estados que têm melhor performance. Aí eu estou falando Espírito Santo, Mato Grosso, que são estados que vão ser prejudicados no primeiro momento com a reforma tributária, de acordo com estudos do IPEA. E você destina para ineficiências, para municípios que não cuidam das suas próprias receitas, que não cuidam das arrecadações tributárias, que não cuidam das suas contas públicas. Então, é injusto, pelo menos, essa migração de forma abrupta para o Espírito Santo, para Vitória, para Guarapari, para Serra, Vila Velha, que não todos esses municípios, mas boa parte deles vão perder e muito as suas receitas tributárias. O Espírito Santo vai sofrer demais com a reforma tributária, o município de Vitória vai sofrer demais, e isso falando enquanto pesquisador. É lógico que você vai ouvir, eventualmente, secretário da Fazenda, secretário de Fazenda do Estado, secretário de Fazenda de Vitória, que não vai ter essa perda, porque a gente precisa criar um ambiente favorável. Claro. Mas, na prática, vai haver redução de receita, com certeza. Muitas empresas que estão aqui no Espírito Santo, por causa de incentivos fiscais, vão deixar daqui. O que vai fazer com que essas empresas aqui permaneçam? Vão ser, primeiro, criar um ambiente de negócios que dê uma estabilidade para os empresários. Né, que aí entra aquela questão de insegurança jurídica. A gente tem que melhorar a legislação, melhorar o ambiente de negócios em termos legais, em termos normativos. Infraestrutura, o Estado vem desenvolvendo bem isso daí, né, com ferrovias, com portos, aeroportos, né, e, eventualmente, incentivos financeiros. Né? O Estado do Espírito Santo, por exemplo, tem um fundo soberano aí, que é se eu não me engano, é o único estado, ou pelo menos um dos poucos estados nível Brasil que tem, e isso pode ser bem utilizado para conceder, às vezes, créditos subsidiados para as empresas se implantarem aqui. Claro. Então, o foco vai ser, não vou renunciar receitas tributárias, mas eu vou conceder um ambiente de negócio favorável para que as empresas aqui venham. É estratégia, né? É estratégia dos estados. Nossa, aqui a gente ficaria o dia inteiro batendo papo, né? Mas agora o nosso horário já deu aqui. E aí, para a gente terminar, a gente faz um bate-pronto, assim, rapidinho, que vem à mente. Claro. Justiça é? Justiça é, na minha opinião, cumprir a lei. Né? Cumprir a lei. Um livro que tenha lhe marcado. As 48 Leis do Poder. Uau! O que mais te irrita num processo? Demora. Se não fosse advogado, seria? Contador. Mas já é, né? Mas eu teria feito contabilidade primeiro, se eu pudesse me dar uma dica lá atrás. Doutor, muito, muito obrigada. Adorei esse bate-papo, essa troca de experiências. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco. Sim, eu que agradeço, doutora Carla, mais uma vez. Me coloco à disposição sempre que possível, né? Sempre bacana ter esse tipo de bate-papo com a doutora, com todo mundo que está nos assistindo. E mais uma vez, obrigado. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar, e se tiver uma boa história, comenta aqui que a gente quer saber. Até a próxima!